Queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Louvado seja o nosso Deus, estamos aqui mais uma noite reunidos para a gente estudar a palavra do Senhor, algo que verdadeiramente vai nos ajudar muito nessa caminhada com o Senhor. Eu gostaria antes da gente, então, primeiro vamos orar e depois eu quero falar com vocês alguma coisa antes da gente começar o estudo de hoje, amém? Feche seus olhos, vamos orar. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a vocês por estarem juntamente conosco aí em mais esse estudo. Vocês viram a pastora Noêmia pregando no último domingo e a questão de estudar a palavra, ela é pertinente para nós pastores e isso é muito bacana porque nós vamos falar exatamente sobre isso hoje. É claro que há um tempo atrás também a pastora Sandra pregou sobre aquilo que a gente vive aqui como pastores. Nós gostaríamos que vocês também vivessem aí na casa de vocês, porque o crescimento que a gente tem espiritual, ele é bastante relevante e essa relevância nesse crescimento a gente gostaria que vocês também tivessem, né? Então, em breve nós vamos falar um pouquinho sobre isso, amém? Feche seus olhos. Deus, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor por tudo, por esse momento maravilhoso que estamos tendo diante do Senhor, pela Tua palavra que nos ensina, nos ajuda o tempo inteiro a caminhar rumo à salvação, Senhor. Queremos agradecê-lo por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, pelas experiências que o Senhor tem dado, pelo aumento da fé, por tudo aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. Senhor Deus, pela saúde, pela alegria de estarmos com o Senhor. Senhor, pela nossa família. Senhor Deus, pelos pastores da nossa igreja. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor continue cuidando de cada um. Senhor, os visitantes que estão vindo, que eles possam sair da nossa igreja sempre com boas impressões. E eu peço ao Senhor, ó Deus, que cada dia mais o Senhor possa nos instruir, nos orientar, nos capacitar a ter o melhor do Senhor, para que todos nós consigamos, ó Deus, fazer usufruto desse melhor do Senhor e sejamos transformados todos os dias. E que o nosso caminho, o caminho escolhido por nós, o caminho que nós escolhemos para seguir, que é o caminho do Senhor Jesus, que nós possamos sempre nos manter nele, fortalecido pela Tua palavra, fortalecido pelos Teus ensinamentos e, acima de todas as coisas, guardado pelos Teus anjos, que sempre devem estar conosco. E eu peço ao Senhor, ó Deus, que cada dia mais o Senhor multiplique em nós a sabedoria, multiplique em nós, Senhor Deus, a condição de argumentarmos com o mundo segundo a Tua palavra. E, Senhor Deus, que nós possamos aprender cada dia mais a tratar com o mundo. Peço que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos proteja em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, antes da gente entrar para o nosso estudo, eu queria conversar com vocês um pouquinho. Vocês viram na última pregação minha aqui no culto que eu fiz uma chamada para duas famílias, que era o Jefferson e a Sandrinha, e o Américo e a Tereza, né? E essa mesma chamada que eu fiz para eles, posteriormente eu fiz uma visita na casa da Zilpa do Toninho, né? E tive a excelente participação também do Alex e da Jade, né? Em tudo aquilo que nós iríamos apresentar. Por isso, eu achei que a coisa foi tão boa que eu gostaria de dividir com vocês um projeto muito bacana que Deus colocou no meu coração a respeito dos missionários, a respeito das missões. Domingo, eu queria pedir que você não faltasse ao culto. Eu vou ministrar sobre esse projeto, eu vou ministrar sobre o que Deus colocou no nosso coração para a gente poder contribuir, não financeiramente só. Se quisermos contribuir financeiramente, poderemos,
mas com ideias, com um projeto mesmo de desenvolvimento da região onde estão os missionários hoje. É claro que também, quando a gente tiver outros missionários em campo, provavelmente a Lourdinha, que está querendo ir para a Tailândia, nós vamos pedir que Deus nos oriente também, da mesma forma, para que a gente consiga lá implantar coisas novas em função da realidade da Tailândia. Marisa, quando estiver indo para Manaus, né, a gente quer pedir que o Senhor nos oriente também com relação a projetos novos em Manaus, né? Então, assim, o que nós pudermos contribuir com ideias, com soluções, levando em consideração o local, a cultura, o tempo em que eles vivem, é muito importante. Então, por isso eu vou apresentar esse projeto para vocês e eu gostaria de contar com a presença de vocês aqui. Eu vou precisar muito da presença de vocês, né? Principalmente aqueles que têm experiência, que já moraram na roça, aqueles que têm avós que moram na roça, pais que moram na roça, no interior, né? E que já viveram situações aí onde os recursos não eram tão modernos, tais quais são os recursos hoje. Não eram tão industrializados, tais quais são os recursos hoje. Por isso eu gostaria de contar com a tua presença no culto de domingo, que é quando eu vou fazer essa apresentação. Amém? Conto com você. Para mim vai ser uma alegria muito grande poder olhar na sua carinha e saber que você vai me ajudar com ideias mesmo, projeto, ideias. E aí nós vamos trabalhar juntos em prol dessa grande coisa que Deus colocou no meu coração. E, é claro, a sua participação ela será reconhecida na hora que nós estivermos colhendo os frutos lá no local. Amém? Que Deus te abençoe. Eu espero que você esteja conosco nesse domingo para que nós possamos discutir sobre isso. Amém? Louvado seja Deus. A leitura de hoje, o estudo de hoje, nós vamos falar sobre a leitura devocional da Bíblia, né? Bom, como texto áureo, nós sabemos que nós vamos ler aquilo que está em 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17, que fala da seguinte forma: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Ora, isso é uma coisa muito bacana, né? Porque nós podemos entender que a palavra de Deus ela é completa, né? E nós vamos falar muito sobre isso, né? Aí vem a verdade prática, a leitura, a verdade prática. A verdade prática nos mostra assim, a leitura da Bíblia é o nosso alimento cotidiano. Não podemos passar sem ler e meditar a palavra de Deus, ou na palavra de Deus. É verdade isso, claro, claro. Não podemos passar sem meditar na palavra de Deus, em momento algum, né? Porque isso é que nos alimenta espiritualmente falando. E é claro, se estamos bem alimentados espiritualmente, isso tem um reflexo enorme no homem natural que somos. Por isso nós precisamos estar sempre lendo a palavra do Senhor. Mas não é simplesmente ler, nós vamos ver como é que é essa história hoje, né? Em primeiro lugar, nós vamos começar a ver algumas coisas aqui na leitura diária da segunda-feira, 2 Pedro, capítulo 1, verso 20 até o 21. A minha tradução é a tradução da NVI. 2 Pedro, capítulo 1, verso 20 ao 21. Vamos chegar lá. 1 Pedro. Segunda Pedro, capítulo 1, verso 20 até o 21. A palavra do Senhor
nos diz: antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Pronto. A Bíblia, que serve de profecia para a minha vida e para a sua vida, afinal de contas, toda referência de vida que eu tenho que ter, essa referência tem que estar baseada em Deus. E essa referência baseada em Deus tem que ser pela minha fé em Deus. E a minha fé em Deus tem que fazer eu acreditar que a Bíblia é a boca de Deus falando comigo. Vocês vão ver que daqui a pouquinho nós vamos ler aqui que nem todo mundo acredita que a Bíblia é a boca de Deus. Mas o importante é que eu e que você acreditamos que Deus fala comigo e com você por meio da Bíblia, da sua palavra. E em muitos casos Deus profetiza coisas na minha vida e na sua vida por meio da sua palavra. E essas coisas que Deus tem profetizado têm me ajudado a caminhar, e eu tenho certeza que ajuda também você a caminhar. Mas como ajuda a gente a caminhar? Nós precisamos então o quê? Ler a Bíblia. Mas não é simplesmente ler como um livro, nós precisamos meditar na palavra de Deus. Nós precisamos usar esse costume como um devocional, assim como nós temos feito, mas é um devocional aquele que vai nos fazer ter um dia diferenciado, se você fizer o seu devocional pela manhã, ou um dia de agradecimento, se você fizer o seu devocional à noite. Mas o importante é que você sempre faça o seu devocional, porque ao fazer o seu devocional, você vai meditar na palavra de Deus e vai descobrir que Ele tem muitas e muitas revelações para nós. Leitura da terça-feira, Salmo de número 19. Lembram da pastora Sandra ontem, na fala dela? Ela falou que não existe capítulo de Salmo, existe número de Salmo. É verdade, gente. Não existe capítulo de Salmo. Salmo de número 19, verso 7. Salmo de número 19, verso 7. A Bíblia é inerrante, ou seja, não tem erro na Bíblia. Pode ter erro de grafia, eu já vi várias e várias vezes erro de grafia nas Bíblias que eu possuo, inclusive alguns deles eu até assinalei, né? Mas assim, erro de orientação, erro de Deus, o que é isso? Deus nunca será errado. Deus não erra, não. Aí você pode virar para mim e falar o seguinte: pastor, mas e lá em Gênesis que está escrito que Deus se arrependeu de ter criado o homem? Não. Não é se arrependeu. Aquele arrependimento que está escrito lá não é um arrependimento assim, para que eu criei o homem? Não é isso não. Ele ficou triste, ou seja, ele se entristeceu pela conduta do homem. Tanto é que se ele realmente tivesse arrependido de criar, mesmo ter criado o homem, ele poderia acabar com toda a raça e deixar somente os animais. Mas não, ele não se arrependeu. Tanto é que ele acabou com a raça impura que não acreditava nele, que não estava nem aí para ele, que não queria nenhum relacionamento com ele, e deixou somente aqueles 8, que era Noé, seus filhos e suas esposas, né? E quando ele deixa esses aí, é porque é daqueles ali que ele repetiu tudo aquilo que ele tinha falado para Adão e Eva, né? Falou assim: dominai sobre tudo aquilo. Aí, quando foi mais tarde, falou a mesma coisa para Noé e a família, né? Então, assim, foi por meio de Noé que Deus deu continuidade à humanidade, e por isso ele sempre acertou. Deus não erra. Ponha isso na sua cabeça: Deus não erra. E como Deus não erra, nós, claro, temos a certeza que a boca dele, a palavra dele, também é inerrante. Por isso nós vamos ler Salmo 19, verso 7.
que diz da seguinte forma: a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Olha que bacana. Mas que testemunhos do Senhor são esses? Uai, gente, aquilo que Deus tem feito. Aquilo que Deus fez, aquilo que Ele tem feito atualmente e aquilo que Ele ainda vai fazer. Os testemunhos de Deus estão escritos, principalmente as coisas que Ele já fez, estão escritos aqui, ó. E muitos deles nos evangelhos, quando mostra que Jesus Cristo trabalhou em prol de que tudo aquilo que Deus havia feito pudesse estar se cumprindo na presença, na figura de Jesus Cristo. Por isso basta que eu e você, para que estejamos sempre no caminho correto, no caminho onde o próprio Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, para que nós consigamos estar nesse caminho, basta a gente crer em Jesus. Porque quando a gente crê em Jesus, automaticamente toda a palavra lá do início, de antes da fundação do mundo, quando você e eu fomos escolhidos, ela começa a acontecer na minha vida e vai até quando nós estivermos na glória com Jesus Cristo. Por isso essa palavra do Senhor, ela é inerrante. Amém? A Bíblia, ela também é infalível. Marcos, capítulo 13, verso 31. Marcos, capítulo 13, verso 31. A palavra do Senhor, ela nos mostra que a Bíblia é infalível nesse aspecto. Marcos 13, 31. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Olha, irmão, tem gente que tem dúvida que a palavra de Deus é a boca de Deus. Tem gente que tem dúvida que tudo aquilo que está escrito há de se cumprir. E eu e você, e todos aqueles que cremos no Senhor Jesus Cristo e que andamos no Espírito Santo de Deus, toda e qualquer coisa que esteja acontecendo no mundo, desde a época de Jesus, desde quando começou o mundo até hoje, e as coisas que ainda vão acontecer, nós estamos vendo aqui na Escritura. Haverá fome, beleza, estamos vendo. Haverá seca, opa, estamos vendo. Haverá sede, opa, falta d'água, estamos vendo. Tudo que acontece nesse mundo, nós estamos vendo o cumprimento. Mas antes já estava escrito aqui, ó. Crise do gafanhoto, aquele montão de gafanhoto lá no Uruguai, nos Estados Unidos e tudo quanto é lugar. Desequilíbrio biológico. Os cientistas tratam aquilo como desequilíbrio biológico, nós tratamos como palavra de Deus, cumprimento da profecia de Deus. Então, irmãos, assim como está em Marcos capítulo 13, 31, a palavra de Deus, ela é infalível. Mas em Isaías 8, 20, a palavra de Deus nos mostra que ela é soberana. A palavra de Deus é soberana, Isaías, capítulo 8, verso 20. Ela nos diz da seguinte forma: respondam à lei e aos mandamentos. Se eles não falarem conforme esta palavra, vocês jamais verão a luz. Que é isso? Quando eu e você viajamos lá para Israel e a gente vê lá os manuscritos originais de Isaías, a gente vê que naquela época tudo foi escrito pensando naquela época. Agora a palavra de Deus ela é tão atual, mas tão atual, que ela funciona igual uma lente quando você vai tirar uma fotografia. Se você tirar uma fotografia olhando exatamente para a objetiva da máquina fotográfica, para a lente, depois, quando a fotografia está pronta, qualquer que seja o ângulo que você estiver mudando em relação àquela pessoa que tirou a foto, olhando para a lente, é como se ela estivesse olhando para você ali, estivesse olhando para você aqui, aí você trocou de ângulo, foi para lá, ela está olhando para você do mesmo jeito. A palavra do Senhor ela é exatamente dessa forma.
ela indica para mim e para você, em qualquer direção que nós estivermos, ela vai trabalhar para mim e para você, sendo sempre soberana na minha vida e na sua vida. Assim como sempre foi. Quando Isaías escreve aquele livro, ou este livro que nós estamos lendo, a palavra apontava para aquela realidade mundial. Hoje, anos e anos e anos, quase 1000 e tantos anos depois, não, mais que 2000 anos, a palavra continua apontando para a realidade. Já não é mais a realidade do mundo de Isaías, mas sim a realidade do meu mundo e do seu mundo. Quando o seu neto, o seu tetraneto ler a palavra de Deus, ela vai estar apontando para a realidade dele quando ele estiver lendo, do mundo onde ele estiver vivendo. E aí nós conseguimos concluir diante disso, que a palavra de Deus ela é soberana. A palavra de Deus ela está para mim e para você, assim como ela esteve para Moisés, assim como ela esteve para Isaías, assim como ela esteve para Jeremias e assim como ela estará para o meu tetraneto, para o seu tetraneto, para as gerações que vierem depois de nós. Essa é a soberania da palavra de Deus. Mas não só isso, ainda não basta. Nós queremos entender então que a palavra de Deus ela é completa. Apocalipse capítulo 22. Apocalipse capítulo 22, versos 18 até 21. Apocalipse 22, versos 18 até 21. Declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas nesse livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa que são descritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: sim, venho em breve. Amém. Vem o Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Gente, é uma palavra que nós não podemos interpretar segundo a nossa cabeça. Porque nós não temos cabeça suficiente, inteligência suficiente, sabedoria suficiente enquanto seres humanos para a gente interpretar a palavra do Senhor. O que nós temos é necessidade do Espírito Santo de Deus para que Ele possa nos instruir e mostrar em nós toda a revelação dessa profecia. Agora, uma vez feito isso, nós conseguimos entender que ela é completa, porque quando ela revela as coisas para mim, não há necessidade de eu buscar absolutamente nada fora. Existem leituras complementares que a gente faz da Bíblia, sim, alguns estudos desenvolvidos pela ciência humana e tudo mais, mas eu digo ficar buscando outras coisas. Se você lê a Bíblia, não precisa você ficar lendo livro de autoajuda, não, esquece isso. Se você lê a Bíblia, não precisa de você ficar buscando outras coisas, tais como conhecimentos espirituais de outras entidades, porque você não precisa disso. A Bíblia, ela é completa e ela nos completa. Amém? Leitura de sábado. Leitura de sábado, a Bíblia nos dá provisão de salvação. Salmo de número 119, versículo 81. Salmo de número 119, versículo 81. A palavra nos diz assim: estou quase desfalecido aguardando a tua salvação, mas na tua palavra coloquei a minha esperança. Irmão, você pode estar cansado do que for.
Você pode estar cansado do que for. Eu estou cansado de ser crente. Eu estou cansado espiritualmente. Eu estou cansado de ser isso, ser aquilo. Nunca se canse da palavra. Porque é a palavra que vai me colocar e te colocar no caminho onde nós devemos andar. Se você é uma pessoa linda, maravilhosa, boazinha e tudo, e não tem Jesus com a palavra ou com a revelação da palavra por meio do Espírito Santo, você não tem nada. Então não adianta ser bonzinho, não. Em primeiro lugar, nós temos que buscar a Deus. E quando nós buscamos a Deus, o que nós encontramos de Deus é a tua palavra. E quando nós fazemos isso, automaticamente a gente consegue trazer para as nossas vidas a soberania da palavra de Deus, que consequentemente nos traz para a santidade, para andarmos no caminho correto. Por isso, o que lemos aqui nos dá provisão de salvação. Porque é na palavra de Deus que nós encontramos esperança. É na palavra de Deus que eu e que você conseguimos cada dia mais nos fortalecer, agir com sabedoria, entender as coisas que estão acontecendo no mundo, para que nós possamos agir de acordo com as orientações de uma cabeça que não é minha nem sua, de uma cabeça que se chama Jesus Cristo. Nós simplesmente fazemos parte do corpo, mas o cabeça, aquele que nos ajuda em pensamento, e os pensamentos não devem ser os nossos, e sim os dele, chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Leitura bíblica em classe. 2 Pedro, capítulo 1, verso 16 a 21. A palavra do Senhor nos diz da seguinte forma: porque não fizemos saber a virtude e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. E aí, continua: e ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. E temos muito firme palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como uma luz que alumia o lugar escuro até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Que retórica, que romance, que poema encontramos nessa carta de Pedro. Que coisa linda, quando diz que nós temos à mão a palavra de Deus que nos serve de luz que alumia o lugar escuro. Ou seja, irmão, se você está numa vida onde você não consegue enxergar um palmo na frente do seu nariz, busque o Espírito Santo de Deus e leia a palavra do Senhor. Ela será revelada para você e ela te levará para a luz, a ponto de você conseguir achar uma saída para todo e qualquer problema que você tiver, toda e qualquer dificuldade que você estiver vivendo. Isso que Pedro revela na carta de 2 Pedro é algo maravilhoso, porque ele também fala que a profecia ela não é de particular interpretação. Ou seja, não é qualquer homem que vai chegando e falando que isso é isso, aquilo é aquilo. Não, somente as pessoas que carregam o Espírito Santo de Deus.
é que conseguem ter a interpretação correta da palavra de Deus. E ele ainda termina lá no 21, dizendo que a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, e sim dos homens santos que falaram inspirados pelo Espírito Santo. Ou seja, como que o Espírito Santo de Deus vai falar mentira? Não tem jeito, Deus não coabita com a mentira. Como que o Espírito Santo de Deus vai falar algo errado? Deus não coabita com o errado. Como que o Espírito Santo de Deus vai falar algo que é falho? Deus não coabita com a falibilidade. Então, resta a mim e a você entender que a luz para os meus caminhos, a palavra de Deus, ela é isso. Tanto é que o salmista, ele revela isso, né? Amém? Palavra-chave na introdução. Você tem a necessária disciplina para estudar a Bíblia? Essa é a pergunta. Tem estudado a Bíblia? A leitura bíblica, o devocional, ele tem feito parte do seu cotidiano? Seja pela manhã, seja à noite, seja à tarde, seja em qualquer hora do dia. Você tem lido a Bíblia, mas tem comido aquelas palavras? Tem se alimentado daquelas palavras? Né? Ou ela já se perdeu entre os livros da sua estante? Cabe aqui um pensamento, uma reflexão para ver se nós poderíamos ser melhores ainda. Ah não, pastor, eu leio a palavra de Deus pelo menos umas 2 vezes por semana. Amém, louvado seja Deus. Eu sei que você já está bacana, mas seria interessante se você a lesse todos os dias para que você ficasse melhor ainda. E aí agora nós vamos começar num negócio que às vezes você pode achar que é a coisa mais bestinha do mundo, que significa o que é a Bíblia. Definição. A definição mais simples, porém direta e forte, que encontramos das Sagradas Escrituras é esta: a Bíblia é a inspirada e inerrante palavra de Deus. Ora, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, inspirada por Deus, inerrante, porque ela jamais errará. Aí existem algumas posições de estudiosos que a gente vai ver agora, só vai ver, porque isso não pode mudar nem o meu coração e nem o seu coração com relação ao conhecimento que nós temos da palavra de Deus. A posição liberal significa o seguinte: os liberais, eles sustentam que a Bíblia apenas contém palavras de Deus, mas não é a palavra de Deus. Alguns outros liberais vão mais longe um pouquinho. Eles reforçam que a Bíblia não é e nem contém a palavra de Deus, ou seja, não passa de um livro qualquer. Que coisa, hein? A segunda posição é a posição neo-ortodoxa, que diz o seguinte: olha, a Bíblia torna-se a palavra de Deus à medida que alguém, ao lê-la, tem um encontro experimental com o Senhor. Aí às vezes você vai ler a palavra e você fala assim: nó, isso que eu estou lendo aqui é para mim. Nó, eu vi Deus fazendo isso comigo hoje. Por exemplo, tem uma parte na palavra, eu gosto muito de citar esse versículo. Ela fala o seguinte assim: olha, não cairá nenhuma folha de uma árvore sem que Deus não queira. Aí você está passando assim de carro assim, dá um vento, aí cai aquele montão de folhinha em cima do seu carro. É claro que é Deus que quis, irmão. Então agradeça a Ele, porque Ele fez com que aquela vontade dEle fosse atingir você. Olha que coisa linda. Então, não tem como, segundo os neo-ortodoxos, não tem como você ler a Bíblia e entendê-la sem ter um encontro real com o Senhor Jesus. Todavia, quer o leitor da Bíblia curve-se, quer não se curve, ante aos arcanos divinos, ou seja, ante aquilo que Deus já solicitou a escrita, a Bíblia sempre continuará sendo a palavra de Deus. Você acredite ou não, você se curve ante a ela ou não, ela sempre será a palavra de Deus.
A posição ortodoxa. Os ortodoxos, porém, com base nas Sagradas Escrituras, reforçam que a Bíblia é, de fato, a palavra de Deus. Ela não se limita a conter a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus, é diferente. Ela não contém a palavra de Deus, não, ela já é a palavra de Deus. Ela também não se torna a palavra de Deus, ela é e sempre será a palavra de Deus. Aí você fala assim, que é isso, pastor? Não entendi nada. Irmão, ela não contém a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus para mim e para a sua vida. Se eu ler a palavra do Senhor com o Espírito Santo me orientando, ela vai falar alguma coisa para mim. Se o pastor Antônio ler a palavra de Deus na mesma passagem com o Espírito Santo, essa mesma passagem vai falar uma outra coisa completamente diferente para o pastor Antônio. Por isso ela é a palavra de Deus. E eu ainda reforço mais aqui, ela é a boca de Deus. E quando Deus abre a boca dele, ele quer tratar comigo individualmente, ele quer tratar com você individualmente, ele quer tratar com todos nós de forma individual. Amém? As grandes reivindicações da Bíblia é de fundamental importância que tenhamos sempre no coração as grandes reivindicações da Bíblia Sagrada, ou seja, a sua inspiração. Ela foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. A sua inerrância, a Bíblia não erra. A sua infalibilidade, ela não falha. A sua soberania, ela é sempre soberana, está acima de todas as coisas, que é a boca de Deus. E a sua completude, ela é completa. Não precisa de você fazer mais absolutamente nada. Se você só lê a Bíblia, você vai ser sempre salvo. Porque você vai conseguir praticar aquilo que está na palavra de Deus. Amém? A inspiração da Bíblia, já que a Bíblia é a palavra de Deus, a sua inspiração não é comum nem vulgar. É singular e única, porquanto inspirada pelo Espírito Santo de Deus. As Escrituras mesmo reconhecem sua divina inspiração. Ô, irmão, de onde que vem o islamismo? Da palavra de Deus. De onde que vem o cristianismo? Da palavra de Deus. De onde que vem o espiritismo? Vem de um livro que algumas partes foram retiradas da palavra de Deus. De onde que vem o mormonismo? De onde que vem a Sharia? Quer dizer, ela é a origem de muitas coisas. Agora, quando as pessoas têm uma interpretação baseada no conhecimento humano, existe um desvio na singularidade e na unicidade da palavra. Não precisa se buscar nenhuma interpretação se você tem o Espírito Santo de Deus. E é exatamente isso. A inerrância da Bíblia, vamos falar disso. Inspirada divinamente, há que se concluir, a Bíblia acha-se, em termos absolutos e infinitos, isenta de erros. Nela não encontramos a mínima inexatidão, quer histórica, quer geográfica, seja teológica, seja doutrinária. Não existe inexatidão na Bíblia. Se você buscar a localização de uma série de coisas que aconteceram no passado, você encontra. Se você buscar a essência daquilo que foi falado no passado, você encontra. E não tem erro. Aí agora vem um outro negócio questionável, olha aqui para vocês verem, ó. Não sou eu que questiono, não. Na verdade é aqui, ó. A infalibilidade da Bíblia. A Bíblia não é apenas inerrante, ou seja, não tem erro na Bíblia. Ela é também infalível. Tudo que o Senhor nos prometeu em sua palavra cumpre-se absolutamente. Entretanto, há teólogos que alegam defender a infalibilidade da Bíblia, mas rejeitam a sua inerrância. Ora, como podemos considerar algo infalível se ele é errante? Ora, se tem erro é porque também é falho. Aí, a sua errância pode, por acaso, não contradizer com a infalibilidade? Olha para você ver. Quanto a nós, reafirmamos
Tanto a inerrância quanto a infalibilidade da Bíblia são incontestáveis, ou seja, não se contesta isso, porque para nós a Bíblia é simplesmente suficiente. Aquilo que eu disse, se você não ler mais nada na sua vida e ler só Bíblia, você vai se tornar uma pessoa que busca a santidade todos os dias. A soberania da Bíblia. Os evangélicos e herdeiros da Reforma Protestante confessamos ser a Bíblia a autoridade suprema em matéria de fé e prática. Isso significa que encontra-se a Bíblia acima de todas as tradições e princípios humanos. Ela é a inquestionável e absoluta palavra de Deus. Irmão, você sabia que as nossas leis têm origem na Bíblia? Muita coisa do nosso código de leis tem origem na Bíblia, principalmente o Código Penal, que mostra exatamente como é que deve ser punida uma pessoa diante de um crime, como que ela deve ser sentenciada. O meu professor, uma vez eu tive um professor de direito penal, quando eu estava estudando para poder fazer a prova da Polícia Federal, e eu estudei vários anos para fazer isso. E aí tive um professor de direito penal e esse professor ele virou para mim e falou assim, para mim não, para nós na turma, e falou o seguinte: alguém aqui não acredita na Bíblia? Tiveram 2 ou 3 pessoas que levantaram a mão e ele então disse: é bom você acreditar, porque a lei que você vai estudar é baseada na Bíblia. Que coisa linda! Eu fiquei tranquilo, satisfeito, porque eu sabia que eu iria estudar algo que era oriundo do conhecimento divino. A completude da Bíblia. O Apocalipse encerrou definitiva e incorrigivelmente o cânon, ou seja, as escritas da Bíblia Sagrada. Nenhuma subtração ou adição está autorizada na palavra de Deus. Portanto, não se admite quaisquer escrituras, profecias, sonhos ou visões que são arrogantes e desconsideram a palavra de Deus, colocando em primeiro lugar a palavra dos homens e que reivindique a autoridade semelhante ou superior à autoridade da Bíblia. A Bíblia é completa, irmão, não precisa adicionar ou retirar nada. E nem fazer interpretações segundo aquilo que está na sua cabeça. Não, jamais. Agora nós vamos ver o tópico 3, que mostra para mim e para você como ler a Bíblia. O teólogo Martin Anstey afirmou com muita precisão: a qualificação mais importante exigida de um leitor da Bíblia não é a erudição, ler a Bíblia como se fosse um poema, uma poesia, não, mas sim a rendição àquelas palavras. Não é a perícia para saber se aquelas palavras estão corretamente colocadas e estão, vamos dizer assim, num conteúdo de linguagem exato. Não. Não é a perícia, mas é a disposição em ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Então, quando a gente estuda a palavra, nós devemos estudar a palavra conscientes que o Senhor continua a nos falar hoje, igual ele falava na igreja primitiva. E aí, por consequência, nós devemos fazer algumas coisas, tais como amar a Bíblia. A nossa primeira atitude em relação à Bíblia é amá-la como a inspirada palavra de Deus. Declara o salmista em todo o seu amor às Escrituras. Salmo 119, verso 97. A palavra diz: ó, quanto amo a tua lei, ela é a minha meditação em todo o dia. Nós temos que ter fome da palavra de Deus. Se tivermos fome pela Bíblia, haveremos de lê-la todos os dias. Se é penoso você passar sem comer o pão de cada dia, ou seja, eu vou fazer um jejum de 72 horas, irmão, você chega no final das 72 horas quase morto de fome, desnutrido, sem energia nenhuma. Passe 72 horas sem ler a Bíblia. Por incrível que pareça, tem gente que passa até mais que isso. Por isso ele também é desnutrido da palavra do Senhor espiritualmente. Ele fica com muita fome da palavra do Senhor espiritualmente.
e não consegue ter energia para lutar espiritualmente quando houver necessidade. Nós devemos guardar a Bíblia no nosso coração. Ao cantar as belezas da palavra de Deus, o salmista confessa ternamente: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Isso está no Salmo 119, verso 11. Os leitores periféricos da Bíblia, que lê ela, mas dela se esquecem, né? São assim, mas não assim é aquele cantor, ou seja, quem escreveu esse salmo, né? E disse: eu guardo ela no meu coração. Porque quando eu guardo ela no meu coração, ninguém tira de mim esse livro, essa palavra, essa boca de Deus. Vai chegar um tempo, provavelmente, não sei, mas vai chegar um tempo onde isso aqui, a Bíblia do Senhor, essa de papel, de celular, será retirada do mundo. Mas que seja retirada do mundo, eles nunca conseguirão retirá-la do nosso coração. Quem tem dúvida disso, assista aquele filme O Livro de Eli, e você vai ver que é exatamente aquilo. Quem tem a palavra de Deus no coração, não precisa, depois de muito tempo, já decorou, né? Claro, tem a palavra toda. Não precisa do livro com papel e nem no celular. Só precisa praticar aquilo que já está aprendido e guardado no coração. Amém? Quem tem a palavra de Deus no coração fala continuamente das grandezas singulares da Bíblia, ou seja, a própria palavra diz que sai da sua boca aquilo que está no seu coração. Se sai da sua boca aquilo que está no seu coração, significa que você tem no coração a palavra de Deus, então vai sair da sua boca a palavra de Deus. Amém? E o seu comportamento vai refletir as coisas que são da palavra de Deus. Amém? Por isso é que o Senhor diz: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da porta e na tua casa. São as mezuzás, irmãos. Eu não sei se você conhece o costume judeu. Se você for lá, não sei lá não, qualquer lugar que você pega um judeu, nato mesmo, aquele judeu que pratica o judaísmo, você vai ver que ele carrega alguns símbolos com ele, né? O jeito de enrolar aquela barbinha, né? O quipá, né? O talite, que é aquele negócio que ele usa assim, parecendo um chale, né? Tudo tem significância diante do Senhor. Se você quiser entender isso, leia o livro de Levítico. Lá estão essas orientações das vestimentas de um verdadeiro judeu, né? E para que serve cada coisa. Mas existe também a mezuzá, onde você nela coloca uma mensagem que diz o seguinte: somente o Senhor é o meu Deus, somente o Senhor é o meu caminho. E essa mensagem, ela é colocada num negocinho pequenininho assim, que você costuma pregar nos umbrais da porta. O pastor Antônio, ele tem isso pregado, essa mezuzá pregada no portão da casa dele. O dia que você for lá na casa dele, você olha lá no portão, você vai ver uma mezuzá. É um negocinho pequenininho, quadradinho assim, ó, colocado lá no portão da casa dele, e tem na porta da casa dele também, né? E a mensagem que tem lá é essa: o Senhor é o único Deus da minha vida, o Senhor é o único caminho da minha vida, e aí vai falando algumas outras coisas. Muito bacana isso. Quais são os efeitos da Bíblia na minha vida e na sua vida, irmão? A Bíblia nos dá sabedoria. Isso está lá em Salmo 119, 98, e diz o seguinte: os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles que eu os tenho sempre comigo. Olha só, se você conhece os mandamentos de Deus,
Com esses mandamentos você consegue derrotar os seus inimigos, irmãos. Você consegue derrotar os seus inimigos. Quem tem Deus na frente derrota todos os seus inimigos. Por isso a Bíblia nos dá também, não só a sabedoria, mas ela nos dá uma orientação segura. Salmo 31, verso 3, a palavra do Senhor nos diz: Tu és a minha rocha e a minha fortaleza, guia-me e encaminha-me. Olha para você ver que coisa linda. Se você tem essa orientação segura de para onde você vai, onde é que você quer ir, você vai saber que a Bíblia realmente é aquela que vai te orientar pelo caminho onde você quer andar. A Bíblia nos dá o necessário consolo. Está lá em Salmo 119, verso 50. Isto é a minha vida, a minha consolação na minha angústia, porque a tua palavra me vivificou. A Bíblia também é provisão de salvação, está lá em 119, Salmo 119, versículo 81. Nós já lemos. Que fala: desfalece-me a alma, aguardo a tua salvação, porém espero na tua palavra. Essa tradução é diferente daquela que eu li na tradução NVI, e agora essa tradução que eu li é da Almeida Revista e Atualizada. E por último, a Bíblia nos leva ao lar celeste. No encerramento das Escrituras Sagradas, nós somos revigorados com a viva esperança de um dia ouvirmos tomar posse da cidade santa, de acordo com aquilo que está escrito lá em Apocalipse, capítulo 22. Tem lido, aí como conclusão, você tem lido regularmente a Bíblia? É uma pergunta que você deve fazer lá no seu coração, não precisa responder para ninguém aí não. Faz no seu coração essa pergunta. Ela tem sido o seu consolo? Se você está andando desconsolado, você precisa ler um pouquinho mais a Bíblia. Ou não passa da palavra de Deus de um simples acessório na sua estante? Ou você vive com aquilo que o pastor coloca na igreja e não busca contextualizar, não busca contestar, não busca saber se aquilo que está sendo falado realmente está escrito? Está na hora de nós voltarmos com mais empenho e amor e dedicação a esse livro de Deus. Porque se assim nós o fazemos, nós estamos então simplesmente ouvindo a voz real de Deus, que está sendo dita dentro do meu e do seu coração. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês. Vamos orar para que Deus verdadeiramente fixe essa palavra no nosso coração. Feche seus olhos. Deus, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor fez conosco nessa noite, essa palavra maravilhosa que mostra, Senhor Deus, a necessidade de nós termos um devocional com o Senhor por meio da Tua palavra, seja de manhã, seja à tarde, seja à noite, seja em qualquer hora do dia. Deus, em nome de Jesus Cristo, nós pedimos ao Senhor que nos dê força, nos dê condição de abster, Senhor Deus, do nosso tempo natural, para que nós tenhamos mais tempo com o Senhor, porque a Tua palavra, que é soberana e é completa, ela certamente nos fará fortalecidos diante dos nossos inimigos diários, diante das tentações que nós vivemos. Senhor, se nós verdadeiramente estamos na Tua palavra, certamente conseguiremos vencer todo o mal que aparece diante de nós. Por isso, meu Pai, em nome de Jesus, eu quero, Senhor Deus, pedir que o Senhor reforce cada dia mais essa Tua palavra, não só no meu coração, mas no coração de todos nós que aprendemos do Senhor nessa noite. E que o Senhor seja sempre o soberano, aquele que vai falar e nós verdadeiramente simplesmente vamos obedecer. Que a Tua soberania sempre esteja conosco e que o Teu Santo Espírito jamais se vá do nosso coração. Permita, ó Deus, com que nós todos os dias, pelas Tuas misericórdias, permaneçamos dando lugar ao Teu Santo Espírito no nosso coração, na nossa mente, para que tudo aquilo que nós fizermos seja agradável diante do Senhor e venha glorificar o Teu santo nome. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito e é o que nós te agradecemos desde já, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.
Queridos irmãos, que Deus abençoe vocês, fiquem com Deus. Como eu disse, não se esqueçam que domingo eu vou precisar da ajuda de vocês. Venham para a igreja, traga visitante, principalmente aqueles que já moraram na roça, para que possa nos ajudar aí, que tem muita coisa bacana que vai ser falada aqui, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês, muito obrigado, continuem. Aqueles que já sabem do projeto, continuem enviando suas ideias, porque nós amamos essa participação sua e com certeza aquilo que vocês estão enviando de ideias, pode ser que um dia lá, de acordo com os recursos que nós teremos à mão, possa realmente ser realizado, em nome de Jesus. Fique com Deus, Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus. Não se esqueça que nós, todos os pastores dessa igreja, nós amamos vocês e queremos sempre você junto conosco. Deus abençoe.